Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Mayara Lima, prazer, bem-vindo ao nosso canal e hoje mais uma série do Pode ou Não Pode. A temática de hoje ela é um pouquinho polêmica porque ela trata sobre o glúten e ainda muitas pessoas confundem pacientes celíacos que não podem realmente comer a proteína do trigo, que é o glúten, e pacientes que têm alergia a essa proteína e muitas vezes não só alergia, mas como a própria hiperatividade, o autismo, nós recomendamos para que esse paciente não ingira essa proteína que a gente vai falar então no vídeo de hoje. Para deixar esse assunto mais claro possível para quem está aqui nos assistindo, o glúten nada mais é do que a proteína que está presente dentro do grão, que é o trigo. Então todo grão tem uma parte proteica, que é uma proteína vegetal, e também tem uma parte que é o seu próprio carboidrato. Então ainda as pessoas confundem como se o trigo fosse apenas o carboidrato e que as pessoas que consomem o trigo, principalmente depois de ler aquele famoso livro A Barriga de Trigo, elas têm então uma associação que o maléfico do glúten, como se o glúten fosse um carboidrato. Então, no vídeo de hoje tem que ficar bem claro que o glúten é a proteína e os carboidratos estão presentes em vários tipos de grãos e, querendo ou não, o trigo também é considerado um grão. E esse tipo de proteína, interessantemente, ele acaba... Hoje alguns autores colocam até como uma frase de colabar. Colabar seria grudar, ele acaba se fixando um pouco mais densamente na parede intestinal. E quando a gente tem um consumo regular do trigo na alimentação dos pacientes, alguns autores observam resquícios, resíduos ainda dessa proteína depois de 48, 72 horas. Então ela é considerada uma proteína de difícil digestão. Muitos pacientes relatam que depois de comerem, por exemplo, um prato de massa ou até mesmo uma pizza, esses pacientes acabam tendo um nível muito importante de regurgitação, arroto, sensação de estufamento. Então lá nos nossos antepassados, o processo do trigo ele passava por uma fermentação e essa fermentação não era rápida, ela era uma fermentação prolongada, justamente para quebrar essas proteínas, facilitando a digestão do próprio trigo. Então, para os pacientes celíacos, a proteína ela não é digerida e isso acarreta diversos problemas, inclusive alterações tireoidianas, lesões cutâneas e muitos desses pacientes celíacos que acabam não sendo diagnosticados rapidamente, eles também podem apresentar características como depressão ou então até mesmo sensação de cérebro confuso, dificuldade cognitiva e vários outros problemas. Então, o paciente celíaco, ele não pode fazer ingestão de trigo. Porém, o paciente que tem os sintomas de má digestibilidade, que já tem, por exemplo, uma urticária, mas ele não tem o diagnóstico da doença celíaca, ele pode sim ter benefícios ao retirar da sua alimentação grande parte dos alimentos que são fontes do glúten. E aí nós temos uma questão atual que é muito discutida, que é na própria hiperatividade. Pessoas com hiperatividades, pessoas com depressão, pessoas que têm, por exemplo, o autismo, se beneficiam de forma muito interessante quando elas retiram o trigo da sua alimentação. E essa proteína de difícil digestibilidade, que tem até mesmo um efeito tardio e alguns tipos de alergia, ela pode ser amenizada se você, mesmo não sendo celíaco, amenizar a estratégia do consumo do trigo. Mas eu queria deixar nesse vídeo também a importância que esse grão teve na nossa trajetória como um processo evolutivo e que também o consumo do mesmo não é vetado por todos os profissionais da nutrição e nós avaliamos os seus sinais e sintomas, o seu contexto alimentar, o seu padrão e os seus gostos de alimentação para considerarmos se ele cabe ou não na sua rotina de alimentos. E o mais importante, se você já tem problemas gástricos, constipação, irritação intestinal, refluxo, azia ou qualquer outro desconforto gástrico, pode ser que valha a pena nós retirarmos por 4, 6, 8 semanas e observarmos se esse tipo de alimento vai sim trazer um benefício na sua vida. Mas não se engane, não é toda a população que precisa eliminar o trigo da sua alimentação. É importante você procurar um profissional qualificado que te ajude nesse contexto dos alimentos que podem ou não podem, dependendo do seu estado nutricional e do seu conforto intestinal. Eu espero que eu tenha desvendado alguns mitos sobre o trigo
e ajudando vocês a procurarem, caso forem consumir, sempre alimentos que passaram por um longo período de fermentação. Isso vai amenizar os gases, flatulências e até mesmo sensação de arroto que muitas pessoas têm depois de consumir o trigo. É isso por hoje, pessoal. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.